problema que é bastante comum, que está relacionado ao que a gente faz no dia a dia. Eu brinco muito com os alunos na faculdade que a gente vai falar do feijão com arroz. Porque tratar gordura e celulite é uma coisa que nos remete ao que é a busca frequente no dia a dia. Tá? Só que era uma inquietude nossa. Eu pedi para o pessoal colocar minha apresentação. Ótimo. Tudo que a gente vê em tratamento estético e como tratar a estética, dá resultado? Dá. A gente vê a medida reduzir, a gente vê a melhora. O cliente, na verdade, ele quer entrar na calça e ponto final. Se a calça jeans ficou frouxa, é o que a nossa cliente quer. Mas e o nosso questionamento? O que reduziu? Foi lipodistrofia, foi líquido acumulado, foi modelagem. E essa pergunta, esse questionamento nos trouxe a tentar entender o que acontece. E um grande objetivo era fazer um tratamento. Trabalho numa empresa de cosméticos, então vamos fazer um tratamento só com cosmético e o trabalho manual. Por quê? Porque hoje a gente vive na era da tecnologia e a gente já sabe que os equipamentos dão resultado. Mas e o cosmético? E as nossas mãos? Isso também dá resultado? E de que forma esse resultado vai vir à tona? Por quê? Porque a gente tem várias realidades. Tem quem acabou de sair da faculdade que não tem dinheiro para comprar equipamento, tem que atender em domicílio e não tem como deslocar tudo isso. Então, vamos ver que benefícios que a gente tem para esse tratamento. E essa imagem é uma imagem bastante interessante, porque a gente costuma ver corte de gordura no desenhinho, no atlas de anatomia, né? A gente vê a epiderme, vê a derme, vê a tela subcutânea e fica naquela imagem bonitinha, coloridinha, cheia de anexos, mas a realidade é essa, né? E é esse o tecido que a gente tem que tratar. E é ele que está alterado. E que nós precisamos, sim, tentar intervir de alguma forma, só que a gente tem uma resistência muito grande para poder tratar. Então, o tecido adiposo tem várias funções. Ele precisa estar ali, ele está ali, porque ele tem um objetivo ali na nossa função fisiológica. Proteção, reserva de energia, isolamento térmico. Então, ele tem função. E ele tem mecanismo fisiológico corrente o tempo todo. Se a gente pega Guyton e vai ver o mecanismo fisiológico da lipólise, da lipogênese, a gente vê lá que a gordura tem um estado dinâmico. E que esse estado dinâmico pode renovar totalmente o conteúdo de um adipócito em 30 dias. Poxa, mas por que eu não reduzo medidas? Se esse estado dinâmico ocorre? Porque eu continuo colocando mais para dentro. Né? E essa balança energética nos dificulta bastante. E aí, hoje, a gente tem que ter uma visão mais ampla do nosso cliente. Eu não posso mais enxergar o meu cliente como um nódulo de fibroedema, eu não posso enxergar ele como uma lipodistrofia localizada, uma gordura localizada, porque tudo isso veio de um sistema. E várias situações causaram essa alteração de gordura e celulite. E aí a gente tem uma referência do Dr. Miguel chamando isso de uma síndrome de desarmonia. Ou seja, são várias alterações que são capazes de levar a uma mudança estética do corpo da nossa cliente, que são totalmente específicas daquela situação, porém, juntas formam uma alteração muito maior. Eu não consigo mais entender que eu só trato o adipócito, eu só trato o acúmulo, eu só atuo no sistema linfático, eu só estimulo a circulação. A gente tem que ter um trabalho muito mais amplo, a gente tem que atingir todas essas alterações ao mesmo tempo. E essa é uma grande, mas uma grande dificuldade às vezes, porque aí eu ouço muito o pessoal dizer assim, mas eu trato e não tenho resultado. Mas eu estou enxergando tudo isso na amplitude ou só estou vendo a célula de gordura? Ou só estou usando um agente lipolítico que estimula o receptor X da membrana e mais nada? Então, para poder enxergar isso, a gente traçou um protocolo para mostrar para vocês de que forma que a gente pode dar resultado e que ele acontece só usando o cosmético e as mãos dos profissionais. O objetivo dessa nossa pesquisa era demonstrar a possibilidade de resultados eficazes através de um tratamento de lipodistrofia localizada
e paniculopatia edema-fibra esclerótica, a nossa PEF, né? A celulite, utilizando como principal recurso o cosmético e como coadjuvante a massagem clássica. A gente não está nem falando de técnicas específicas de massagem, somente a massagem clássica. Só que para eu poder fazer um protocolo que dá resultado, eu preciso entender o estado dinâmico do tecido ao qual eu estou tratando. E aí, eu perguntava muito para os alunos na faculdade, mas como que forma a gordura? Como que a gordura sai? Esse é um questionamento dos nossos clientes, mas e se eu fizer um tratamento estético, vai sair e nunca mais vai voltar? Ou ainda, por onde que sai? Como que ocorre isso? E eu vejo que essa resposta demora, às vezes, para acontecer. Aí a pergunta segunda é assim, poxa, mas vocês demoram para responder uma coisa que vocês tratam diariamente? Como que ocorre isso? Então, só para ilustrar, claro, porque a gente tem um tempo um pouco reduzido, a gente precisa entender o quê? Que a lipólise dos triglicerídeos armazenados nos adipócitos, ou seja, o que está armazenado dentro da célula de gordura, pode acontecer por estímulo de moléculas efetoras ou hormônios neurotransmissores. Então, nós vamos ter que tentar trabalhar dessa forma, porque é muito complexo a gente dizer que fisiologicamente eu vou destruir a parede de uma célula, vou quebrar uma célula, ou vou mudar uma composição do tecido. Eu preciso fazer com que aquilo que o meu organismo já faz normalmente, lipólise e lipogênese, sejam modificadas. Ou seja, eu preciso fazer menos gênese e fazer mais lise. Eu tenho que fazer essa ação ocorrer. Não pensar que eu vou destruir determinadas estruturas para ter resultado, né? E a gente determinou, então, um tratamento estético completo, ele precisa agir em quais pontos? Na síndrome, então, ele precisa tratar as etapas específicas do processo de lipólise, aumentar a microcirculação do tecido e reduzir o acúmulo de líquido. Se eu conseguir pegar esses 3 pontos, certamente a melhora da síndrome vai ser visual e palpável, certo? A lipólise, que é o nosso objetivo no tratamento corporal, ela passa por algumas situações importantes. Ou seja, eu preciso ativar os receptores beta-adrenérgicos da membrana do adipócito. Porque eles são os responsáveis por estimular o processo de lipólise. Eu preciso bloquear os alfa-receptores, que seriam a porta de entrada dos triglicerídeos. Então, ao mesmo tempo que eu abro a porta para que eles saiam, eu tenho que fechar a porta para que novos não entrem nesse adipócito. Senão, a minha conta vai continuar com dificuldade. Eu tenho que agir das 2 formas. Além de tudo, não adianta eu abrir a porta para a saída, fechar a porta de entrada, se eu não disser para vocês, gente, tem que levantar e tem que sair. E às vezes eu tenho que chegar e pegar pela mão e dizer, vamos sair, porque vocês talvez nem queiram sair daquele lugar que está tão bom, que é agradável, porque é armazenamento, é gostoso. E aí eu preciso ativar o metabolismo. Eu preciso ativar o quê? O AMP cíclico, que é a substância que ativa a lipase, que é a enzima responsável por esse processo, através do estímulo de ATP. Preciso inibir a enzima responsável por esse estímulo de armazenamento, que é a fosfodiesterase. Então, eu preciso conjuntamente, trocando em miúdos para que fique mais claro o nosso entendimento, abrir a porta desse adipócito. Eu estou usando um exemplo para a gente clarear. Fechar a porta de entrada, abrir a porta de saída, estimular a energia lá dentro para quem está lá dentro saia e ativar a enzima que armazena para dizer para ela, ó, perdão, inibir essa enzima. Não deixa mais ninguém entrar.
porque senão o meu depósito vai começar a aumentar. E aí, ele aumentando, a gente vai voltar naquela imagem que a gente não quer. Eu quero que isso diminua. Essa é uma foto de cirurgia plástica, e essa modelo ela não tinha nem sobrepeso. Ela tinha lipodistrofia localizada. Então, imagina um corte de um paciente sobrepeso. E aí, a gente elegeu, dentro da linha do kit BioPlus, os ativos que vão conseguir agir na síndrome como um todo, sinergicamente, que isso é importante, porque cada um cumpre a sua função. E se todos juntos trabalharem, a gente chega num objetivo importante. O material e método da pesquisa foram com 20 voluntárias. A equipe foi uma equipe multidisciplinar. Medicina, farmácia, fisioterapia, estética, tecnologia e técnico em estética. Então, essa equipe trabalhou em prol dessa pesquisa. As 20 voluntárias tinham como queixa principal a lipodistrofia e a celulite na região de coxa, abdômen, flanco e região trocanteriana. A variação de idade da equipe foi de 16 a 56 anos. Nós não fizemos restrições, porque esse é o público que nos procura. Então, a gente deixou de forma ampla. E o período de seleção foi de agosto de 2011 até setembro de 2011, iniciando em outubro a pesquisa. Os critérios de inclusão: não realizar nenhum tipo de atividade física, ter a liberação médica, e aí a gente tinha isso já dentro da equipe de pesquisa para a realização do protocolo, ser do sexo feminino, ter como queixa principal os focos da pesquisa e ainda não realizar nenhum tipo de dieta alimentar, justamente para não interferir no resultado da pesquisa. Os dados foram todos registrados, as voluntárias foram fotografadas, foi feita a anamnese de forma individual, foi traçado o protocolo de tratamento em relação ao uso do kit específico, que passava por 4 passos importantes: o afinamento da pele, o preparo e o tratamento em si. E ainda na avaliação, então, a gente teve como pontos importantes a fotodocumentação, a perimetria, a bioimpedância, a plicometria, ou medida das dobras cutâneas. Os exames laboratoriais, elas submeteram exames de sangue e de urina, ao qual nós tivemos todo o retorno do estado de saúde delas, e podendo avaliar qualquer tipo de alteração durante o tratamento. E ainda 2 dessas voluntárias foram submetidas ao corte de tomografia computadorizada, justamente para a gente medir a camada adiposa. Por quê? Porque se reduziu medida, pode ter sido só líquido. E, às vezes, a gente fica acreditando numa coisa que não é verdadeira. Então, a tomografia nos trouxe a diminuição da camada adiposa realmente das voluntárias. O protocolo que a gente determinou, ele passou pelos seguintes passos: higienizar a região, vocês já acompanharam a higienização hoje, esfoliação, porque, assim, eu vejo muito comum todo mundo se preocupar em esfoliar a face. Todo o tratamento de face passa por uma esfoliação. E o corpo? Eu preciso afinar essa pele. Quanto mais fina ela tiver, maior vai ser a penetração dos ativos de tratamento. Esfoliação no abdômen masculino também. E ainda, eu preciso aumentar essa microcirculação. Então, o uso de um fluido com nicotinato de metila que permitisse essa situação. O Bio Slim Belt, que tem aqueles ativos que a gente acabou de ver aqui, que atuam certamente no foco de ação da síndrome de disarmonia, aqui de forma aplicada manualmente, e o BioLift, que é o creme de massagem, que atua na flacidez associada a essa situação. Resultados da nossa pesquisa. Isso que é o intrigante, o instigante. Aconteceram coisas que a gente não imaginava que fossem acontecer, e coisas que a gente imaginava talvez não tenham acontecido. O peso foi avaliado. A gente sabe que ninguém trata a estética com o objetivo de reduzir peso. Porém, a gente controlou o peso, sim, porque é um parâmetro de resultado. E eliminação de líquido nos traz redução de peso. Todas as mulheres que passam por ciclo menstrual mensal sabem muito bem disso, né? Então, a gente fez a avaliação. E a gente verificou o quê? Que a gente teve uma redução da média do grupo na pesquisa, certo? Todas as voluntárias estão ali, peso de primeira e 20ª sessão, e o resultado. Então, a gente teve muito mais diminuição
do que aumento de peso. E esse é um grande problema, porque nós tivemos gente que aumentou peso, por quê? Porque a gente acha que está fazendo tratamento estético e não precisa fazer mais nada, que é o que as nossas clientes fazem conosco. Né? Eu estou fazendo tratamento, então agora eu posso comer um pouquinho mais, posso abusar um pouquinho mais, e esse é um agravante de não permitir resultado. A perimetria são as medidas, que isso é o comum, que todas nós realizamos na sala de tratamento, que é a mensuração do perímetro máximo de um segmento, podendo nos dar uma noção de melhora disso. E aí, reduções bem importantes, visuais. Nós tivemos redução de medida em todos os pontos, da cicatriz umbilical, 5 centímetros acima, 5 centímetros abaixo, 10 centímetros abaixo, região de culote, coxa direita e coxa esquerda. Esses foram os pontos avaliados. Eu fiz questão, eu fiquei pensando assim, vou colocar a média, mas eu fiz questão de explanar tudo para vocês terem noção da quantidade de cálculos e cuidados que a gente teve em relação aos resultados da pesquisa. A medição de pregas cutâneas, que é uma referência muito importante para a gente, é a medida das dobras e baseia-se no fato de que metade do conteúdo corporal de gordura está no tecido subcutâneo. Então, se eu mexo na dobra, eu mexo na medida, eu mexo na alteração de gordura, com certeza, certo? Então, as pregas cutâneas nos ajudaram a dar uma referência bem importante e nós tivemos somente redução em todos os pontos. Na região abdominal, foi da dobra direita da cicatriz umbilical, crista ilíaca direita, crista ilíaca esquerda, culote direito e culote esquerdo. Então, a região trocanteriana, certo? Então, nós tivemos redução de medidas em todos os pontos. A bioimpedância é uma outra referência importante para a gente. É uma técnica segura, rápida, aplicável na prática clínica, porque você tem um instrumental que te dá todo o resultado. Hoje existem equipamentos que trazem o resultado impresso prontinho, né? Então, isso nos ajuda a referenciar. E aí ela mede para a gente quantidade de água, metabolismo, porcentagem de gordura, massa magra, massa gorda. E tudo isso nos dá referências. E nós tivemos importante redução no percentual de massa gorda, que eu trouxe aqui, que é a nossa referência, que é a lipodistrofia. Então, para nós foi uma surpresa, já nesse primeiro momento, porque, teoricamente, a gente atua só no que está localizado. Então, o percentual do geral reduziu. O quanto a gente reduz no localizado interfere no percentual total. E isso é importante. Então, a gente está falando de 20 sessões, imaginando 30, 40 sessões, um resultado que pode ser ainda maior. Na bioimpedância, a gente avaliou ainda o perfil metabólico dessas clientes. Por quê? Porque a gente sempre fala que quem responde demorado ao resultado do tratamento é porque tem um metabolismo mais lento. Quem responde rápido tem um metabolismo mais acelerado. E um histórico importante nesse perfil aí é que, se a gente verificar, tiveram alterações de aumento ou diminuição, mas eu imaginava que a gente pudesse ter um aumento do metabolismo, na maioria das visões. E a discussão da ciência e dos artigos me trouxe o seguinte, que a maioria diminuiu o metabolismo ou manteve. Poxa, mas espera aí, eu não estou fazendo algo para aumentar? E aí, a referência é a seguinte, toda vez que a gente trabalha pelo organismo acelerando o metabolismo de forma externa, a gente pode gerar um sistema de acomodação. E talvez o baixar do metabolismo individual está relacionado porque nós aumentamos o metabolismo de forma externa, né, de fora para dentro, e aí o teu organismo dá uma acomodadinha ali naquela situação, ele fica acostumado a receber o estímulo. Então, nós não podemos dizer que interferimos na ação sistêmica na questão metabólica. Nós não trabalhamos síndromes metabólicas e não trabalhamos nenhuma patologia em relação a isso. Perfil lipídico. Nós tínhamos que acompanhar. Como é que está o colesterol? Como é que está tudo nessa minha cliente? A avaliação foi algo impressionante. Nós fizemos os exames de todas as voluntárias na primeira e na última sessão. E o interessante ali, falando do colesterol total, se vocês olharem a primeira linha, a gente teve somente um aumento. O resto, diminuição. E diminuições importantes. Tá? Por exemplo, a segunda voluntária teve redução, é uma voluntária jovem. A terceira, o GMB,
que a voluntária ali está no meio, teve uma redução. Então, todas as voluntárias na pesquisa tiveram redução do colesterol total. E, diferente da situação da redução do colesterol total, lá no triglicéride a gente teve um aumento. Isso me dá a referência de que eu consegui fazer eliminação do que está dentro do adipócito para fora, e eu consegui mensurar isso. Então, a gente teve ação importante. O índice de massa corporal, muito importante aqui, porque é uma referência que todo mundo usa. Aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo fala índice de massa corporal. Apesar de que a gente já tem uma nova medida, que é o índice de adiposidade corporal, que vai substituir o IMC logo, mas eles ainda estão avaliando a necessidade dessa diminuição. Ele dá uma medida diferente em relação à medida do quadril dentro da fórmula. E aí isso referencia a diferença entre homem e mulher, o que é androide e o que é ginoide. E aí a gente tem as mulheres que têm características ginoide também. Então, isso está dando um desencontro na questão. Mas nós tivemos redução importante no índice de massa corporal, sim. Algumas das voluntárias estavam fora do adequado, do desejável, e chegaram próximo ou até entraram dentro do valor adequado e desejável. E ainda a tomografia, ou seja, os exames, eles são super importantes porque eles nos dão um referencial do que os nossos olhos não são capazes de ver. E a tomografia foi a escolhida. São exames eficazes para esse tipo de avaliação, porém, alto custo. Não dá para a gente pedir para a nossa cliente fazer tomografia na primeira ou na 10ª sessão, né? Nem o meu diretor queria que eu fizesse em todas, né? A proposta era fazer em todas. Mas, enfim, nós já tivemos uma grande visão em relação a isso. Os resultados obtidos aqui nos trazem uma diferença importante. Eu estou falando de primeiro exame aí. Eu vou mostrar o visual e daí eu vou colocar na tabelinha o antes e o depois para vocês entenderem, tá? Então, a gente pegou região de cicatriz umbilical, de crista ilíaca, isso no primeiro exame, com todos os pontos. E no segundo exame, com todos os pontos. E esse foi o resultado de uma das voluntárias. Ou seja, uma redução na emergência do tronco cefálico de 32 milímetros, 8 para 32,3. Acima da cicatriz umbilical houve um aumento. Mas eu vou justificar isso para vocês. A nível de L5S1, uma redução importante de 1 milímetro, 4. No flanco direito, 3,7 e no flanco esquerdo, 5,8. Na região onde teve o aumento, nós temos essa voluntária como uma característica importante, que é a jovem da calça de cintura baixa, que tem a cintura e a cintura da calça. Então, a gente modificou essa composição de modelagem e a gente não conseguiu uma redução importante porque ela tem um acúmulo bem específico de um modo de vida que já vem acontecendo há muito tempo, né? Até tem um colega cirurgião que fala o seguinte, que ele nunca ganhou tanto dinheiro com lipoaspiração por causa dessas meninas de calça de cintura baixa, né? E a gente acaba sujeito a isso justamente por quê? Porque se você sai para comprar, só tem isso. A gente não tem outras opções. E a fotodocumentação? A fotodocumentação, ela foi extremamente importante. Por quê? Porque é o visual, é o que a gente quer enxergar enquanto resultado. Eu não trouxe as fotos de todas as voluntárias, vocês não têm noção da quantia de fotos que são de acompanhamento de tudo isso, tá? Mas esse é o antes e depois. Eu trouxe as vistas posteriores, porque aí a gente avalia melhor a questão do fibroedema geloide, né? Antes e depois do resultado da aplicação. E aqui a gente está falando do quê? De um protocolo que só utilizou cosmético e massagem clássica. Mais nada. Acredito muito que vocês podem potencializar resultados se vocês inserirem as correntes elétricas ou outras técnicas, acelerando estes resultados. Então, assim,
para nós, enquanto empresa, foi muito importante a pesquisa. Por quê? Porque a gente enxergou com outros olhos o que já era feito, mas a gente ficava preso à medida corpórea e ponto final. Aqui a gente entendeu que nós conseguimos trabalhar, sim, no percentual de gordura da tela subcutânea, comprovada por exames, nas mudanças fisiológicas que a gente avaliou nos exames laboratoriais, na tomografia, na bioimpedância, e o conjunto dessa avaliação me trouxe o que o visual já trazia na última sessão. Né? Quem não estava acostumado a ver resultados assim da estética, e quando a gente preconizou esse trabalho, era engraçado assim, a minha visão era assim, eu estou bem tranquila porque eu sei que vai dar resultado. Já a visão da medicina era assim, será que vai dar resultado? Aí eu defendia a minha visão, mas a minha preocupação era, será que vai alterar algum exame? Será que a gente vai fazer tudo isso e vai mudar alguma coisa? Né? E com esse trabalho, com esse artigo, a gente teve a felicidade de tê-lo aprovado. A gente apresentou agora em maio esse artigo. Justamente por quê? Pelo diferencial, por mostrar que uma ação de superfície, com uma técnica manual, usando os ativos que atuam exatamente de forma sinérgica, a gente obteve resultados sem interferência de outra tecnologia associada. Então, vem a nós o encontro de que nós podemos muita coisa, mesmo sem estar interferido por outros pontos específicos. Tá? E a nossa conclusão, então, é que o resultado obtido nesse trabalho permite concluir que demonstrou ser um recurso de fácil manuseio, são potes de creme e massagem que vocês dominam, aplicabilidade clínica tranquila, com resultados visíveis que contribuem para o efeito visual e resultados clínicos. A sinergia de ativos utilizada demonstrou ser eficaz na melhora em todos os parâmetros analisados, tanto na forma clínica quanto na questão bioquímica, além de resultado visual, que tem extrema importância e é ele que dá a satisfação para o cliente de vocês. É isso que o cliente vai buscar com vocês. Então, a empresa já tinha uma pesquisa feita sobre esse protocolo anteriormente e agora ela está mais tranquila, mais fundamentada com todos os resultados e tudo isso vocês têm disponibilidade depois do acesso do link da pesquisa completa, com fotos e com todos os detalhes da pesquisa. Certo? Agora a gente vai passar para o protocolo, ou seja, como que a gente procedeu para esse atendimento. Outro ponto importante, enquanto elas estão preparando, já está tudo preparado. Esfolhado? Já. Tudo. Nossa Senhora, trabalho VIP aqui, né? Então, preparou, higienizou. A gente sabe que a higienização é importante, a biossegurança é o ponto principal do tratamento estético hoje. Nós atendemos muitas pessoas e nós podemos ter aí um nível de contaminação que precisa ser controlado, tá? E a esfoliação, volto a frisar, vocês só às vezes acabam se preocupando em esfoliar a face. E o corpo precisa dessa esfoliação para potencializar resultados. A sequência vem com a aplicação dos ativos que a gente viu lá, que sinergicamente conseguem agir na lipodistrofia. Aqui, professora Fabiana, a Flávia já fez a esfoliação. Aqui nós estamos usando o Kit Bio Plus, que é o que foi testado e comprovado cientificamente. Em 40 minutos de aplicação com massagem simples, massagem clássica, você consegue fazer toda a aplicação. No dia que você faz a esfoliação, porque no dia que não entra a esfoliação, que se a cliente vier 2 vezes na semana, você vai fazer somente na primeira. Você já consegue ter uma redução do tempo em torno de 30 minutos, mais ou menos. Aí, se for associar a eletroestética ou a massagem modeladora, você vai completar 1 hora de aplicação. Então, ela fez a esfoliação, fez a asepsia, fez a esfoliação e aplicou o produto que vai estimular a pele através do nicotinato de metila, que é o fluido térmico. Agora, ela vai fazer a aplicação de 1 dose em cada área do produto que vai tratar gordura e celulite. O que é 1 dose em cada área? É uma válvula dosadora. Então, essa válvula dosadora, deixa que eu pego para você. Essa válvula dosadora, ela vai dar a dose exata. Deixa eu colocar direto na pele,
que assim as pessoas vão poder enxergar mais facilmente a válvula, a dose. Essa é uma dose. Uma dose para a coxa, uma dose para o abdômen, uma dose para a outra coxa. Pode começar a fazer as manobras de massagem. Aqui, se fôssemos associar a eletroestética, eu teria que ter uma dose para cada quadrante, para poder dar o tempo terapêutico da eletroestética, certo? Aqui, nós estamos trabalhando na gordura masculina, porque hoje a estética masculina está começando a crescer muito. E a principal preocupação da estética masculina é o abdômen. Por quê? Porque é onde a gente tem mais acúmulo da gordura localizada, que é a estrutura androide que a gente chama. Aqui ela também já limpou, a Rafaela já limpou, fez a asepsia com Hygin-System, fez a esfoliação que eu preparo, primeiro dia de sessão de cabine, primeira sessão da semana de cabine precisa da esfoliação. E aqui nós colocaríamos o Ionto Vita Slim, que é o que tem o Feu Slim, que vai tratar especificamente gordura para mulheres que têm mais resistência à redução e a gordura compactada masculina na região abdominal. Obrigada. Então, aqui também nós vamos colocar uma dose deste produto e ela vai começar a fazer as manobras de massagem, que também poderia estar fazendo a associação da eletroestética. Lembrando, quando você não usa a eletroestética, você ganha na quantidade de produto, porque é um pouco produto para uma região maior. Quando você usa a eletroestética, você ganha, porque você está potencializando a ação também com o trabalho da eletroterapia. Aqui, no BioPlus, onde a gente tratou gordura, celulite e flacidez, vamos dar continuidade na aplicação com o BioLift, que é o produto que vai tratar a flacidez. Esse kit da linha BioPlus são 4 produtos que vêm na linha profissional, uma quantidade de 1 colher de chá é o suficiente para cada área. Deixa eu pegar o outro lado. E a Flávia vai continuar agora as manobras de massagem com o produto que trata a flacidez, que contém DMAI, Raffermine e nutripeptídeos. A massagem utilizada no teste foi simplesmente a massagem clássica de deslizamento, sem manobras de amassamento de modeladora, onde a gente conseguiu observar um bom resultado também. Na gordura masculina, como é uma gordura mais compacta, mais resistente, a gente vai associar com a eletroterapia. A eletroterapia, ela entraria, a termoterapia, ela entraria, o calor entra no momento para justamente fazer a descompactação, soltar, fluidificar mais ainda a gordura, para que seja mais fácil a mobilização e a utilização da gordura pelo organismo ou a eliminação da mesma. Para a eletroterapia, nós então vamos preparar um blend de argila com sais térmicos. Seria para um abdômen inteiro, 2 colheres de sopa da argila lifting corporal, para 1 colher sopa dos sais térmicos, que é o magnésio que vai potencializar a ação da termoterapia junto com o calor, a manta. A Rafaela vai preparar isto. Águas duras não veio. Eu estou dando choque. Só para lembrar, porque existe muito essa preocupação. Existe diferença entre gordura masculina e gordura feminina? Como que eu trato? Tem diferença no tratamento? Na verdade, o adipócito ele é um adipócito. Ele vai acumular e a função ela é igual, tanto para o homem quanto para a mulher. O corte anatômico que a gente vê lá nos livros, lá não está escrito se aquele é um corte anatômico do homem ou da mulher. Mas, claro, condições diárias de vida associadas a funções hormonais vão me dizer se eu tenho maior acúmulo em determinadas regiões, diferentes entre o homem e a mulher. E aí a termoterapia, como a Isabel colocou aqui, a gente acaba usando bastante na gordura masculina, justamente por ela ter uma característica mais compacta na região abdominal. Esse preparo da argila com as águas duras e os sais térmicos e argila são diluídos com águas duras. Ele será
para uma área de abdômen, onde a gente envolve o PVC e põe a manta térmica. Como nós precisamos de tempo para o procedimento acontecer, a Rafaela vai fazer a aplicação dessa máscara, então, na região de coxas, do nosso modelo que está deitado aqui, para que a gente ganhe tempo enquanto a máscara vai agindo ali na manobra de massagem com produto que aquece também, que contém o nicotinato de metila. Então, ela vai fazer a aplicação na região de coxa. E aqui a Rafaela, a Flávia, a Rafaela está lá. Aqui a Flávia está terminando de fazer a aplicação dos produtos que tratam gordura e celulite, que é o BioSlim, Belt, e que trata a flacidez, que é o BioLift. A Flávia está boazinha hoje. Ela resolveu fazer, ao invés de uma massagem clássica, uma massagem modeladora, para poder aproveitar a modelo que está aqui. Sabia que a modelo está pagando? Então tá. Então depois a gente racha lá no final, né? Então tá bom. Então ela aproveitou o modelo deitado aqui e caprichou um pouco mais nas manobras. Durante o teste não eram feitas manobras do qual o cliente do qual o profissional se acabava em cima do cliente. Mesmo porque os nossos cremes de massagem, por não conter óleo mineral, e sim a base óleo vegetal, essa base ela trabalha pelo profissional, ela é carreadora dos ativos. Então não tem mais aquela necessidade do profissional de estética se acabar de tanto fazer massagem em cima da cliente. No estudo de caso que foi realizado pelo CIA, o mesmo procedimento que foi feito na parte anterior, a cliente, a voluntária, virava e era feita a aplicação na parte posterior. Coxa, glúteo e regiões de flancos e parte superior de tronco, certo? Aqui, nós vamos parar por aqui, nessa aplicação da Flávia, para dar continuidade à gordura masculina. A profissional de estética, se ela quiser dar continuidade no procedimento aqui, associando uma termoterapia, ou associando uma crioterapia, uma bandagem de crio, ou fazendo algum outro tipo de aplicação para potencializar o cosmético, ela também pode, até mesmo com atadura engessada, se ela quiser. Que aí vem a complementar 1 hora, 1h15 de atendimento. Já aqui, no nosso voluntário, eu colocaria nesse momento, vamos imaginar que aqui na coxa do voluntário seria a região abdominal. Após aplicar a máscara de argila em a região abdominal, que é a argila associada com sais, colocaríamos o famoso plástico PVC, o que vai fazer a oclusão. E em cima dessa máscara oclusiva que nós fizemos de tratamento de gordura, nós iríamos colocar ou o mylar, que é o que vai aquecer a região através do calor do próprio corpo da pessoa, ou uma manta térmica, de infravermelho, de aquecimento até 42 graus, para potencializar. Aí, então, entraria o calor. Passando-se o tempo da manta térmica, que é de 30 minutos, retira-se tudo, retira-se o PVC, retira-se a máscara de redução e passamos a fazer a massagem no local com um produto que também vem a dar continuidade ao calor o tratamento de aquecimento, que é o nosso Hot Slim. Presta sua mão. Aqui nós vamos colocar, em média, também, uma colher de chá, que é uma quantidade suficiente para se fazer as manobras de massagem na região do tempo de em torno de 4 a 5 minutos naquele local. Pode-se entrar com manobras mais modeladoras, mais específicas, para realmente fazer uma modelagem nessa região, fazendo assim, alcançando assim o resultado de modelagem que a gente encontraria na necessidade de um abdômen protuberante. Professora Fabiana, explica ali qual o tipo de gordura masculina que o cosmético ou o tratamento estético vem a tratar. Porque tem muitas pessoas que chegam com aquela barriguinha dura, compactada, que é uma gordura muito complicada, que não é exatamente a gordura que a estética trata, né? A gente tem que entender que o acúmulo ocorre
naquela área que a gente viu no corte lá da cirurgia, que é a tela subcutânea, e existe a gordura que fica na característica de gordura visceral, que é muito comum no homem. E aí essa gordura a gente não consegue interferir, porque a gordura que fica abaixo da tela subcutânea fica entre os músculos e abaixo dessa região. Então, isso é característico de depósito e de acúmulo masculino. Então, nós vamos conseguir trabalhar no que está subcutâneo. Nós não temos a ação profunda. E aí, por isso, vale lembrar a indicação de uma atividade física associada ao protocolo, que é uma das coisas que a gente tem que estar insistindo para isso. Uma vez que a ação vai ocorrer na célula de gordura, estimulando o receptor nervoso que vai acelerar a lipólise, todas essas substâncias que estavam dentro do adipócito, elas vão filtrar para fora do adipócito. E aí eu preciso acelerar o metabolismo para que a queima ocorra. Senão, a gente não vai ter aquele resultado esperado. Certo? Então, nós trabalhamos na tela subcutânea, na adiposidade que está depositada na superfície, que é uma característica tanto masculina quanto feminina. Já o acúmulo adipositário na região abdominal do biotipo androide tem a característica de acúmulo de gordura visceral. E aí, nesse tipo de ação, a gente não consegue interferir. Então, vem aquele cliente com aquela barriguinha bem redonda e durinha, querendo um tratamento estético. Preocupem-se, porque provavelmente não é aí que vocês vão conseguir dar aquele resultado que ele vem esperando, tá? Então, para encerrar aqui a parte prática, a manutenção do protocolo da linha BioPlus, que seria passado para o cliente usar na sua questão home care, fazendo a potencialização do tratamento, onde o cliente usaria todos os dias esse produto em casa, mesmo estando longe do nosso trabalho profissional, nós teríamos o BioFlex, que ele vem dentro do kit BioPlus também. Outra colocação, na hora que se for trabalhar com produtos com nicotinato de metila, colocar luva. Porque se você atender 10 clientes que venham para receber massagem, todas elas quiserem a massagem com um creme que esquenta, você fica o dia inteiro em contato com o nicotinato, que é um ativo utilizado em larga escala em cosmético e que pode ser irritante, porque você vai ter a fricção da massagem, você vai ter o contato diário, o dia inteiro com esse produto. Portanto, a proteção da mão do profissional nesse momento é muito importante. Então, aqui, para quem ficar com dúvida dentro do kit de aplicação da linha BioPlus, a gente tem o saque, que é o saque@bonavita.com.br, que vocês podem estar repassando todas as dúvidas e também solicitando os dossiês de estudo de caso. Não esquecendo de que nós lançamos também o CIA-BV. O CIA-BV, que é o Centro de Estudos de Aprimoramento Internacional da Bonavita. Ele tem um site, agora nós lançamos o site, e nesse site vai ter todos os procedimentos estéticos também. E todos os cursos realizados em Curitiba. Isso, e principalmente os estudos de casos para vocês poderem imprimir e ter na estética de vocês para apresentar que o resultado causa efeito também. Aqui, no kit de gordura masculina em mulheres acima de 40 anos, que nós usamos o produto Hot Slim, que além do nicotinato tem a fosfatidilcolina, que vai dar continuidade ao tratamento, vem também o produto versão Home Care, que é o produto pequeno de 250 gramas. Eu costumo brincar que profissional de estética gosta de tudo grande, tem que ser de quilo. Mas o cliente não precisa ter o produto grande. Então, é uma versão de uma bisnaga de 250 gramas, que dá para 30 dias de aplicação, onde o cliente também leva para casa o Hot Slim para fazer aquela aplicação diária, de manhã ou à noite, ou às vezes até mesmo antes de ir para a malhação, antes de ir para a academia. Certo? Vale frisar aqui, Isabel, que o home care também ele precisa ser repensado no tratamento corporal. As nossas voluntárias usaram o home care na pesquisa. Por quê? Porque a cliente vai chegar até vocês 1, 2, no máximo 3 vezes por semana, e olha lá, no máximo 2. E aí? E os outros 5 dias da semana?
Ele continua comendo, ele continua os hábitos inadequados que na maioria das vezes tem. Então, o home care, ele potencializa aquilo que vocês não vão conseguir fazer quando ele está longe de vocês. E aí, muitas das vezes, a preocupação fica no home care facial, que é o filtro solar, que é o hidratante e o anti-aging, e a gente esquece do home care corporal. E ele é tão importante quanto o facial. Sem contar de que o auxílio do home care dentro do fator econômico da tua estética, ele vai te auxiliar nos momentos que você tem a estética sazonal. No inverno baixa muito a frequência dos clientes, eu acabo trabalhando menos. Você repassando o home care, você também faz um aumento de volume de vendas, ganhando mais, e desta forma, esses momentos sazonais você consegue equilibrar, porque você tem um rendimento maior na tua estética, financeiramente, economicamente falando. E, nas épocas de inverno, começar a brincar um pouquinho mais com a estética do bem-estar, que é a palestra que eu vou ministrar no final do dia de hoje, a fazer gourmet terapia, a atrair clientes diferenciados, como, por exemplo, o homem, o adolescente, a noiva, a terceira idade, a gestante, que esse já é os próximos capítulos, né? Próximos capítulos da novela.